Hello, eu já falei com você antes da importância de saber fazer perguntas em inglês. Talvez você não tenha nunca se perguntado por que você não aprende a fazer perguntas em inglês. E é o que você mais faz quando está viajando. Lógico, é normal na sala de aula o professor fazer as perguntas e você, como aluno, responder. Só que isso não é o que você encontra normalmente. No dia a dia, você que está fazendo as perguntas, os pedidos, querendo informação o tempo todo. É por isso que é tão importante que você domine esse tipo de conteúdo. Vamos lá? Eu coloquei aqui no quadro algumas frases bem possíveis de acontecer na sua viagem e como elas acontecem na nossa cabeça, porque primeiro o enunciado vem na nossa cabeça em português, né, gente? Não adianta achar que você vai começar a pensar em inglês. Fuja do professor que diz pense em inglês. Como você vai pensar em inglês se tudo que você tem de história é em português? Então, cuidado com isso. Você vai originar as sentenças em inglês a partir do português. Então, aqui a gente tem o quarto está livre. Eu sublinhei os verbos para a gente prestar atenção, porque eles vão dar a dica do tipo de pergunta que você vai fazer. Por exemplo, com o verbo to be, você sabe que ser ou estar não precisa de um auxiliar. Então, o próprio verbo que vai para frente da oração. Você vai começar com o verbo to be na terceira pessoa do singular, porque ele vai se referir ao quarto, obviamente. O quarto está livre. Is the room. Se você sabe o significado de livre, sabe que é free. O quarto está livre? Você chega ao hotel e já pergunta, o quarto está livre? Se você chegar mais cedo, quiser fazer um check-in early, dá para fazer chegando e perguntando isso ao atendente. Outra pergunta com o verbo ter, aqui com o sentido de possuir. E aí a gente lembra que esse é o verbo have. Você tem uma caneta? Diferentemente do to be, esse sim, o to have, vai precisar de um auxiliar. Então você vai pensar na frase na afirmativa, né? Você pode colocar you have, você tem uma caneta. Essa é a frase na afirmativa. E o que você tem que fazer é colocar o auxiliar na frente. Do you have a pen? Que significa simplesmente que você está fazendo uma pergunta no presente. Então, você vai fazer essa adição do auxiliar na frente da frase na afirmativa. E assim a frase se torna interrogativa. Do you have a pen? Aqui na próxima eu coloquei o tem para contrastar com o tem possuir e o tem existir, que a gente usa em português, não adianta fugir disso, né? Então, tem Wi-Fi, e a gente já viu em aulas anteriores que o ter existir é o there is e o there are, que são compostos do verbo to be. Por isso, você vai fazer a interrogativa da mesma forma que o verbo to be. Is there Wi-Fi? Ué, teacher, por que não fica are there Wi-Fi? Porque justamente o Wi-Fi está no singular. Isso é uma coisa inanimada. Então, por isso, você vai concordar com o verbo no singular aqui no existencial. Existe Wi-Fi? Por fim, você tem um verbo comum, aquele verbo que é a maioria dos verbos, são os verbos de ação. Você trabalha aqui e a interrogação vai ser feita colocando-se o auxiliar na frase afirmativa. Como? Você trabalha aqui, you trabalha work here e a gente vai adicionar o auxiliar para you. Você sabe que a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, you, o auxiliar é do. Então, do you work here? Lembrando então que o do vai entrar nas perguntas em verbos diferentes do to be. E para você que está se preparando para a próxima viagem, já separei as 100 frases mais comuns em viagens para você estudar e praticar. Reuni tudo num e-book que você tem também acesso ao áudio, porque eu gravei cada uma das frases. E o legal é que essas frases podem ser utilizadas para diversas outras situações, não só as que eu listei lá no e-book. Para adquirir o seu, é só clicar no link que tem aí na descrição do vídeo. Bye, bye!